Nosso primeiro seminário All Leaders, nós recebemos a economista e consultora econômica Zeina Latif, também para falar um pouquinho dessa situação atual e das medidas necessárias para o crescimento. Bom dia, Zeina, muito obrigada por participar aqui com a gente desse primeiro seminário All Leaders. Com certeza temos muito que ouvir de você. Bom dia, é um prazer, eu agradeço o convite. A Zeina é uma das maiores autoridades do mercado financeiro, doutora em economia pela USP, foi economista-chefe em diversas instituições, como uma delas, como a XP Investimentos. Zeina, dá para a gente falar quanto tempo o Brasil vai demorar para sair da crise? A gente tem aí como apontar caminhos para que o Brasil tenha uma recuperação sustentável, dado o contexto que a gente teve que viver aí e ainda está vivendo, né, com a pandemia do coronavírus? Uhum. Bom, a superação da pandemia, da crise da pandemia, essa é mais fácil. A gente teve bom, além de uma normalização aos poucos, né, que a gente vai ver da atividade econômica, nós tivemos o ano passado uma assim, dose bastante pesada em várias frentes de estímulo governamental. Pessoalmente, acho que excessivo e descalibrado, porque não existe milagre na economia, né? A conta chega, a fatura chega, mas o que preocupa é que tem que lembrar que a gente entrou na crise da pandemia sem ter recuperado ainda a recessão de 2005 e 2006, que no acumulado foi uma contração do PIB de 8%. Então, a gente ainda estava abaixo daquele patamar. Então, não dá para a gente dizer que já, né, saímos da crise por esse aspecto. Uma coisa é você conseguir reverter a queda por conta da pandemia com artificialismos e insuficiente para, de fato, a gente recuperar patamares pré-crise lá de trás. Isso é uma coisa. A outra coisa é, mesmo recuperando, quer dizer, não vai ser para já, e a gente não enxerga no cenário condições do Brasil ter uma arrancada de crescimento, né? Então, a gente vai continuar, infelizmente, por um tempo, com taxas de crescimento modestas. Aquilo que os economistas chamam de potencial de crescimento de longo prazo, que é basicamente o seguinte: você considera o que o país tem em termos de quantidade e de qualidade, não é só quantidade, qualidade também, da mão de obra, da infraestrutura, do capital instalado, quer dizer, quanto que dá para produzir sem bater em gargalos, sem gerar inflação, né? Esse potencial de crescimento, é claro, a gente tem que tentar calcular, mas muito provavelmente é muito baixo, não deve passar de 1%. Um exemplo disso, sem querer me alongar, mas só para explorar um pouco a questão, é verdade que a gente teve muitos choques agora na pandemia, que geraram uma inflação mais alta, é verdade. Parte desses choques, na verdade, na inflação, culpa nossa, né, de problema de gestão da crise. Mas o fato é que o que a gente observou é que foi ter uma demanda mais forte em alguns setores, o repasse desses custos para o consumidor final aconteceu. A gente viu isso em vários itens, né, da nossa cesta, própria inflação de alimentos, não dá para dizer que foi só choque, 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 não, não, não. Tem restrições, sim, internas. E a construção civil. A gente está falando de uma inflação na construção civil que tende a ser, sim, um fator a conter o crescimento desse setor, que é uma inflação de 2 dígitos, de mais de 20%, né, no ano. Mostrando que, assim, é só ter um estímulo à demanda, já começa a esbarrar nas nossas limitações estruturais. Então, nós temos aqui uma responsabilidade, quer dizer, tem questões conjunturais que vão ser superadas, uma hora vai estar todo mundo vacinado, cedo ou tarde, espero que mais cedo que mais tarde, se bem que preocupa o Brasil sempre, mas o que nós precisamos entender é que tem uma agenda de longo prazo que, se não vier, a gente vai ficar patinando, correndo o risco de ter década perdida novamente. Uhum. O ministro Paulo Guedes, ele tem falado aí
e batido na tecla que o Brasil recupera em V, que já recuperou em V. Como é que você vê essas falas do ministro? E aí, assim, também já uma avaliação de como o ministro tem se comportado com as suas políticas, né, nesse momento de crise. Olha, eu acho assim, o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, teve mérito, sim, em alguns aspectos importantes aí na crise. Não assim, apesar da sensação de que, olha, demorou para agir, não é bem assim, porque o Brasil não é um país fácil, né? É um país com muita informalidade. Então, encontrar os tais invisíveis, viabilizar a transferência de recursos, sendo que tinham amarras de regras fiscais que precisavam ser suspensas, por exemplo, lei de responsabilidade, regra de ouro. Então, considerando tudo isso, não dá para a gente acusar o governo de ter demorado a agir, né? No caso do Banco Central, bastante rápido. O Banco Central entendeu rapidamente a natureza da crise e relaxou condições no mercado de crédito, ampliando o espaço para concessão de crédito dos bancos, injetando liquidez na economia, ajudando na construção de soluções com essas políticas governamentais de crédito direcionado. Então, há muitos méritos. A própria iniciativa do auxílio emergencial, de enxergar que tinha ali uma massa de população informal que ia ficar desempregado ou ia ter a sua renda muito comprometida, quer dizer, eu vejo muitos méritos. Soube estabelecer prioridades. E um ponto importante, e acho que aqui também precisamos dar o mérito para o Congresso Nacional, é que não faltaram propostas de política econômica absolutamente equivocadas. Não faltaram. De monetizar dívida, gasto, né, financiar gasto público com emissão monetária, de fazer suspensão de pagamento para bancos e de contas de consumo. Muitas medidas, quando a gente olha centenas de propostas que estavam ali no Congresso, se aquilo tivesse passado, ia ser o fim. Assim, ia ser um tiro no pé de comprometer a recuperação e também o tal crescimento de longo prazo. Então, tem muitos méritos no Congresso, que segurou muita coisa, e na atuação do Ministério da Economia. Agora, tem duas coisas aqui que são essenciais. A primeira é que não tem política econômica que dê conta de socorrer a economia e de reduzir o período de isolamento se você não fez a lição na questão da saúde, que é um ponto que eu insisti muito ao longo do ano passado. Precisa garantir a segurança das pessoas na saúde, porque senão não tem, a eficácia de qualquer política econômica é muito baixa. Você vai lá, você socorre a empresa, mas em seguida tem que fazer de novo isolamento porque não comprou vacina. Uhum. Então, assim, o erro número 1, eu diria que o pecado original do governo, e aí não dá para responsabilizar o Ministério da Economia, foi não ter cuidado da saúde. Então, a primeira coisa é essa. E assim, agora estamos correndo atrás do prejuízo, tendo que... Aliás, melhor isso que nada, né? Mas tendo que pagar mais caro pelas vacinas e tendo que renovar políticas públicas que, em princípio, poderiam não estar sendo necessárias. Agora, do ponto de vista do Ministério da Economia, aquilo que eu já coloquei na minha primeira fala, faltou calibragem das políticas, porque dinheiro não dá em árvore, né? Tem restrição nessa vida, não é assim, não é porque porque a regra do teto tem a flexibilidade, a tal cláusula de escape para gastar, não é porque tem essa cláusula que você vai fazer isso de forma descuidada, né? Tanto é assim que a gente está tendo o Banco Central tendo que subir juros mais cedo do que, né? Precisou subir juros mais cedo do que poderia, do que deveria, né? Do que seria esperado, enfim. Destoando o Brasil, né, dos países mais arrumados, inflação esquisita, enfim. Então, é claro que houve excessos. Então, teve problema de calibragem na quantidade, a gente gastou como se fosse país rico, né, só que não somos. A gente gastou como se fosse país sem restrição orçamentária, um país que
que tem contas públicas arrumadas, a gente não tem, pelo contrário, destoa e muito da média dos emergentes, e acho que na alocação de recursos também acho que faltou calibragem. Foi estímulo demais ao consumo e acho que deveria ter olhado mais em políticas para pensar no dia seguinte. Bom, e essa mão de obra? Como é que a gente vai adaptar essa mão de obra? Atrair de novo pessoas para o mercado de trabalho, essas pessoas para as novas tecnologias. O que fazer para inserir tecnologicamente as empresas? Então, eu acho que, como sempre, não é novidade, faltou planejamento, faltou um olhar mais de longo prazo, pensar no dia seguinte. Essa questão que você falou de planejamento e de orçamento. Esse ano a gente teve um orçamento aprovado super tardiamente, e ainda com uma série de confusões, veto do presidente, enfim. Mas olhando para frente, a gente também tem algumas dúvidas em relação ao planejamento orçamentário, né? A sensação, eu não sei, aí é você que mais especialista que pode me dizer, dá para fazer um orçamento factível e com credibilidade para pós-Covid? Assim, o governo tem como fazer esse orçamento com credibilidade, Olha, sem maquiagem? eu acho o seguinte, o orçamento, toda essa confusão que aconteceu, é um filhote, né, desse problema que a gente teve de gestão da crise ao longo do ano passado. Teria sido, assim, na minha visão, essencial algum tipo de medida compensatória para o aumento de gastos, né? Isso teria sido muito importante. Mas quando você fala, desculpa, Zena, quando você fala medida compensatória, necessariamente é imposto? Para cortar despesas. Não, cortar despesas. Não, é cortar despesa, não é imposto. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Tá. Fazendo um parênteses na questão de impostos, acho que hoje, se a gente tentar, mesmo que seja, enfim, as pessoas possam achar meritório, enfim, a gente sabe da nossa carga tributária, que ela é distribuída injustamente, a gente sabe disso, mas na minha visão, agora não seria a hora de mexer nessas questões. Então, vamos fazer aqui um puxadinho de um imposto mais alto, tal, para financiar. Primeiro que a capacidade de arrecadação é baixa, tem complicações de longo prazo, mas eu acho que a grande questão é o seguinte, fazer qualquer coisa agora, sem antes aprovar uma reforma tributária que mexa naquilo que é o principal problema hoje do nosso sistema tributário, que são os impostos sobre consumo, né? Que é para onde está indo, né? Para onde vão as propostas de reforma tributária, quer dizer, isso teria que ser a pedra fundamental. Daí sim a gente vai olhando outros temas. Mas, enfim, feito esse parênteses, faltaram medidas compensatórias para reduzir despesas, para conter, na verdade, o crescimento de despesas obrigatórias. Então, a PEC emergencial, lembrando, ela originalmente havia sido enviada ao Congresso em novembro de 2019, tardiamente, é verdade, mas foi enviada ao Senado, cujo objetivo principal ali era abrir espaço no orçamento no curto prazo em situações de problemas de desequilíbrio fiscal mais sério. Então, tinha ali, por exemplo, né, a possibilidade de reduzir jornada do funcionalismo e, portanto, a remuneração numa situação como essa. Claro que você pode falar, puxa, mas né, tem gente no funcionalismo que ganha muito mal, a gente olha esses indicadores o que é verdade, né? A gente olha os indicadores de desigualdade dentro do funcionalismo, realmente você tem uma casta ali que ganha muito bem, mas que não representa todo mundo. Agora, o funcionalismo, de uma forma geral, recebe acima da média da população, né? Não está no grupo dos pobres, e deveria ter participado, ainda que pudesse pensar em formas justas de fazer isso, mas deveriam sim ter participado dessa fatura. Afinal, as pessoas perderam emprego, as pessoas perderam renda, isso deveria ter sido para todos. Bom, daí quando vem a PEC emergencial,
aprovada este ano, não é que ela é tímida, ela só empurra o ajuste lá para ir torcendo para que seja feito. Estabelece novos critérios, mas não faz nenhum ajuste de curto prazo, deixa para um próximo. E o próximo a gente sabe como é o Brasil. Lá mais uma PEC é aprovada e faz um veja bem, quando a gente abre o olho não tem nada. Então, uma PEC muito fraca, muito fraca. Então, veja, eu não tenho, né, seria querer demais que os aumentos de despesa que foram necessários, e alguns, infelizmente, continuam sendo, seria ingenuidade achar que a gente vai resolver o problema do rombo fiscal, que já tinha pré-Covid e agora aumentou. Quer dizer, não dá para resolver da noite para o dia, não dá para a gente gerar uma trajetória de dívida pública como proporção do PIB saudável tão cedo, mas é essencial a cada dia os governantes reafirmarem o seu compromisso com a disciplina fiscal. E essa reafirmação passava por ter uma PEC emergencial ambiciosa, né? Ou pelo menos um pouco melhor do que foi proposta, com algum ajuste já, né? De despesas. E tinha espaço. A gente pega as análises do economista Marcos Mendes, a gente pega análises da IFE, né? Os relatórios ali da Instituição Fiscal Independente. Não faltaram propostas. Então, tinha sim espaço. E aqui, portanto, eu acho que, infelizmente, o Paulo Guedes não conseguiu trazer essa agenda para o governo. O Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, nunca abraçou de verdade essa agenda. Então, por esse aspecto, quer dizer, faltaram, sim, compromissos com reformas estruturais que ajudariam a mitigar, a reduzir o risco fiscal e esse ambiente macroeconômico mais instável que a gente tem hoje. Agora, voltando só um pouquinho à questão, para ter um orçamento factível, a gente vai conseguir ter isso? Porque a gente tem esses emendos, a gente tem crédito extraordinário. Não, imagina. Foi ótimo. Mas é porque eu também eu interrompi a senhora com a questão do imposto, do aumento de imposto. Não, imagina, era importante você, porque eu não ia responder. Porque é uma curiosidade mesmo. Não, mas está certíssimo. Sem essas medidas de ajuste de curto prazo que poderiam estar contempladas na PEC emergencial, esse orçamento vai ficar sujeito a problemas. Então, assim, meia volta a gente vê analista, especialista falando assim, olha, a conta ainda não fecha. Esse valor colocado, destinado às chamadas despesas discricionárias, não é suficiente. Vai ter que correr o risco de shutdown, quer dizer, paralisação da máquina. Parar a máquina. A gente está vendo ainda as discussões sobre o veto do presidente. A gente abre o jornal e todo dia vem uma notícia de, olha, vamos tentar achar recursos para investimento, para obras públicas, para emendas parlamentares. Então, infelizmente, a novela do orçamento ela não acabou, né? Nós vamos ver ao longo do ano acomodações em relação a isso, reavaliações, acomodações. Essa tensão ela vai continuar, porque aquilo que seria a forma de permitir um orçamento factível exigiria, de fato, um esforço para não ter determinados gastos, por exemplo, aumento de orçamento para o Ministério da Defesa, emendas parlamentares e, sem dúvida, como eu já falei, uma PEC emergencial ambiciosa. Nada disso está na mesa. A gente viu aí até recentemente essa questão das emendas de relator, né, que há um indício de superfaturamento, enfim, há todo é difícil pensar como organizar isso, né, sendo que do outro lado ali há uma pressão por mais recursos, todo mundo quer dinheiro na ponta, enfim. Mas uma coisa que a senhora mencionou que eu acho que é importante, da questão dos vulneráveis. A senhora falou que o Ministério da Economia agiu de uma forma correta, num país que é muito grande, né, desigual, enfim. Mas dá para a gente assistir aos vulneráveis
sem aumentar o gasto público ou controlando o gasto público. Por exemplo, se o auxílio emergencial for estendido, eventualmente ampliado, ou um Bolsa Família ampliado, como é que a gente consegue assistir essas pessoas? A gente tem aí números que mostram que a desigualdade tem crescido ainda mais por conta da pandemia. Provavelmente a gente vai ter uma situação mais grave, né, em um futuro próximo. Como é que a gente assiste a essa população brasileira vulnerável num cenário fiscal tão complexo e complicado? Uhum. Olha, tem que separar essa questão em duas coisas aqui. Primeiro, enquanto estivermos em situação de isolamento social, algum tipo de auxílio ele é necessário. Aí é uma questão de calibragem para garantir que o volume direcionado às pessoas beneficiadas, quer dizer, garantir que você está fazendo a coisa certa. Porque houve nitidamente excessos no ano passado. Né? Saiu se renovando o auxílio emergencial, mesmo com alertas de que havia excessos, e renovou aqueles R$ 600. E um contingente enorme de pessoas, 67, 68 milhões de pessoas no auge ali, mais de 68, que é um valor muito acima do grupo que realmente seria elegível. Né? Então, houve desperdício de recursos. Então, mas é claro que você tem uma parcela da população, né, sem condições de procurar uma ocupação, e nem deve, né, em função da situação de saúde, precisa desse socorro, você não pode deixar para trás. De novo, o ideal seria a gente ter acelerado nas vacinações, ter cuidado mais da saúde, com o protocolo, para que minimizasse a necessidade desses auxílios emergenciais. Isso é uma discussão. A outra discussão é, bom, diante desse Brasil que está crescendo pouco, diante dessas tecnologias que estão aí, uma parcela da população está totalmente inapta a ingressar no mercado de trabalho, não tem qualificação para ingressar no mercado de trabalho, você também não pode deixar essas pessoas para trás. Agora, como inserir de forma produtiva essas pessoas? Né? Então, como você ter, de alguma forma, políticas de inserção? É outra natureza. É outra natureza. A gente não está falando de Bolsa Família, a gente está falando de algo mais sofisticado, algo mais complexo, que eu vejo até o ministro Paulo Guedes tentando avançar com esse assunto, mas sem sucesso. Essa questão de voucher para Bolsa, tentando trazer a Bolsa... Que de alguma forma você consiga inserir a pessoa no mercado de trabalho. Essa discussão, ela precisaria se aprofundar, né? Essas políticas, elas precisam ter caráter menos paternalista e mais de inserção no mercado de trabalho, né? Na época da pandemia, o professor Ricardo Paes de Barros, eu lembro dele colocar o seguinte, olha, poderia fazer nessa inserção produtiva, por exemplo, você faz a transferência de renda, você contrata essas pessoas, na verdade, por exemplo, para atividades para limpeza, atividades, né, ligadas à saúde, por exemplo, quer dizer, de alguma forma conciliar isso com uma atividade produtiva. Agora, veja, em todos os casos, algum tipo de esforço tem que ser feito orçamentário, porque não há espaço para aumentar gastos. No caso do auxílio emergencial, quer dizer, uma coisa muito ligada à pandemia, a regra do teto de gastos diz que você pode fazer esse gasto, tem, né, o chamado crédito extraordinário, e que isso não fere a regra do teto, está para fora, está por fora, então está certo. Mas, como eu disse, mesmo nessas condições, acho que, dado o volume de recursos dessas políticas todas, teria sido sábio fazer algum tipo de medida compensatória. Essas outras políticas de caráter mais perene ou mais duradouro, enfim, aí não tem conversa, tem que arrumar espaço no orçamento e aí, obviamente, reduzindo outras despesas. Eu sempre acho que a gente tem que fazer um esforço, primeiro, de redução de despesas, para depois pensar
em financiamento com o aumento de carga tributária. O Brasil já está numa situação tão complicada, né? E a própria literatura acadêmica é muito sólida nesse sentido, que, olha, a melhor forma de você resolver problemas fiscais é cortando despesa, até porque na maioria das vezes os governos gastam mal os seus recursos, os estados gastam mal os seus recursos. Então é melhor tentar passar pente fino e ver o que pode reduzir de despesa a sair aumentando carga tributária, porque você machuca a atividade econômica e aí a eficácia do ajuste fiscal vai ser menor, porque a arrecadação sofre, né, com tantas distorções, ainda mais no Brasil. Então, essa agenda de contenção de gastos obrigatórios, né, de realmente passar um pente fino aí nessas políticas todas, é aí que a gente não conseguiu avanço. Fez a reforma da Previdência, mas paramos aí. Zena, o papo tá ótimo, a gente está caminhando para o fim, passa muito rápido, eu fico impressionada. Basicamente, eu vou te pedir uma mensagem final, mas aí o que eu estou entendendo do seu ponto é tentar melhorar a eficiência e fazer a lição de casa, basicamente, né? Se o governo conseguir melhorar a sua eficiência, cortar gastos, pode ser que consiga equalizar um pouquinho melhor essa situação fiscal diante de todas as dificuldades, né? Olha, os diagnósticos do que a gente precisa fazer hoje estão muito mais claros. Aliás, né, no painel anterior tinha a ex-secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi, ela fez parte do time econômico no governo Temer. O governo Temer foi muito importante para dar transparência nos dados e nos diagnósticos, portanto, dos caminhos que a gente precisa fazer. Por exemplo, né, foi ali que foi plantada a semente, avançou, né, a discussão de reforma da Previdência. Sem isso, a gente não teria tido essa aprovação em 2019. Hoje, esses diagnósticos são muito mais claros. Tem estudos do Ministério da Economia, do Banco Mundial, de políticas públicas que não funcionam bem, que precisam ser recalibradas, que precisam ser eliminadas, reduzidas. A gente sabe. O que é necessário é disposição política, é compromisso, né? São agendas que dependem da política, porque cada agenda dessa, e aí inclui também renúncias tributárias, envolve ter de enfrentar grupos organizados, que, claro, vão defender a manutenção dessas regras, desses programas. Mas isso precisa ser feito. Então, o nó é político. O nó é político. Uhum. Então, o que a gente precisa é governantes, né? São governantes que sistematicamente avancem nessa agenda. Infelizmente, a gente vê limitações no governo atual, ainda mais, né? Cada vez mais nos aproximando de ano eleitoral. Mas essas sementes, eu diria, do maior compromisso com gestão dos gastos e reformas estruturais, eu acho que essa semente, ela está ali. O que a gente precisa é que o próximo presidente, o próximo governo, qualquer que seja, dê continuidade, né, a essa agenda, na verdade, resgate essa agenda. Maravilha, Zena. A gente poderia ficar batendo um papo muito mais tempo, com certeza, mas a gente vai ouvir. O seminário ainda é longo, nosso primeiro seminário. Fica o convite para os próximos. Já agradeço muito a sua presença aqui. Bom trabalho, bom dia e até uma próxima oportunidade. Obrigada por participar com a gente. Obrigada, bom dia a todos. Qual?